Graça e paz, irmãos. Amém. Boa noite a todos. Uma alegria enorme estar aqui mais uma vez, diante de Deus e da igreja, dirigindo esse culto. Nós vamos orar nesse momento, agradecendo a Deus por essa oportunidade, mas também louvar esse Deus que é tremendo, esse Deus que maravilhoso, que pode mudar a vida, transformar pessoas. Então vamos orar nesse momento, oremos todos. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos te louvar nesta noite, ó Deus, pela tua grandeza, pelo teu amor. O Senhor tem cuidado da tua igreja, o Senhor tem dirigido o teu povo, o Senhor tem abençoado vida, transformado. Ó Deus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor tem sustentado todas as coisas diante do teu poder. A tua mão forte, ó Pai, tem dirigido a humanidade. Nós somos gratos, Deus, por isso. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando vidas nesta igreja, Deus, transformando. Nós louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor é um Pai maravilhoso, um Pai que se compadece do homem, um Pai que está sempre, Deus, que a alegria do Senhor é a nossa força, sempre Deus nos dirigindo a cada momento, ó Pai. Somos gratos por tudo que o Senhor tem feito. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Nós queremos iniciar o nosso culto de hoje com o hino do cantor cristão número 46. Se a irmã Francisca já estiver aqui, nós gostaríamos de que ela entoasse esse hino para a gente. O hino do cantor cristão número 46. Graça e paz, irmãos, amém? Vamos nos colocar em pé. Vai ficar baixo, não vai não. Eu perdido, pecador, longe do meu Jesus. Já me achava sem vigor, a perecer sem luz. Meu estado Cristo viu, dando-me sua mão, e salvar-me conseguiu.
hoje está na direção de missões, os homens, estou representando aqui a União Masculina, hoje, na direção, e hoje o nosso texto está voltado para missões, né? Porque nós somos fruto desse amor de Cristo na cruz, nós estamos aqui graças à misericórdia de Deus e alguém que nos falou deste amor. Então, nós temos que realmente valorizar missões e realmente entender, contribuir e valorizar cada missionário. Nós vamos ver a leitura bíblica aqui, Atos 9:15, a gente vai ver esse grande missionário. Surpreendente como Jesus chamou esse homem para o seu ministério, para missões, para proclamar essas verdades. Atos 9:15, eu vou ler o 15 e a igreja leu o 9:20. Mas o Senhor escolhido para levar o meu nome perante os filhos de Israel. Amém. Esse é o verdadeiro missionário. Ele não se inquieta. Ele vai sempre preocupado em estar levando a boa mensagem da salvação a outra pessoa. E às vezes nós temos perdido isso, né? Na nossa convenção, esse ardor de chamar uma pessoa, de chamar um parente, um amigo para vir à igreja. Isso ardia nos nossos corações, mas com o tempo parece que isso foi perdido. E o apóstolo Paulo, nós sabemos que esse homem ele foi um desbravador, foi um homem que não se conformou em ficar com o evangelho para si, mas realmente levou a todo mundo a mensagem de Jesus Cristo. Eu queria saber se hoje tem alguma pessoa nos visitando, e se tiver, levante a sua mão aqui. Não temos até o momento, né? Mas sejam todos bem-vindos. É o momento das ofertas, né? Vou orar antecipadamente enquanto a igreja venha depositar aqui à frente aqueles que trouxeram. Maravilhoso Deus e Pai, nós te agradecemos pela essa oportunidade, agradecemos, Pai, por cada vida que colocou no seu coração o desejo de estar devolvendo e contribuindo para a tua obra. Ó Deus, que esta vida, Deus, que tem essa satisfação de cumprir em si esse benefício, a tua ordenança, ó Pai, que o Senhor multiplique bênçãos na vida desse irmão, dessa vida, e que cada dia, Deus, seja próspero o seu caminho. Ó Deus, que haja verdadeiramente uma compreensão do quanto é melhor dar do que receber. Então, nós somos gratos, Deus, por cada vida. Abençoe este momento em nome de Jesus. Amém. Todos podem ofertar.
Chama aqui à frente o irmão Arnaldo para fazer a apresentação do momento missionário. E logo em seguida, a apresentação do irmão Arnaldo, nós teremos a apresentação das crianças. Pronto, amém, glória a Deus. Eu vou fazer uma leitura aqui, irmãos, que trata sobre os desafios para completar a missão na Europa. Diz assim: na Europa, para completarmos a missão, temos vários desafios que ao mesmo tempo são oportunidades. Um deles é a chegada de refugiados de países fechados ao Evangelho, que por estarem por continente, a oportunidade de espalharmos Jesus Cristo. Carlinhos, me ajuda bem aqui, por favor. Irmãos, perdão, a leitura aqui ficou... É porque a letra está muito pequena e está apagando, Carlinhos. Bota aí para demorar menos de uma hora. Só clicar em cima da tela aqui que vai dar certo. Tá bom. Muito bem. Vou começar de novo, tá, irmãos? Muito bem, diz assim: na Europa, para completarmos a missão, temos vários desafios que, ao mesmo tempo, são oportunidades. Um deles é a chegada de refugiados de países fechados ao Evangelho, que, por estarem no continente, há a oportunidade de apresentarmos-lhes Jesus Cristo. Esses refugiados, ao se converterem ao cristianismo, podem ser uma ponte para a propagação da palavra onde os cristãos não são bem-vindos. Também precisamos mostrar ao europeu, decepcionado com a igreja, devido ao péssimo testemunho dos líderes da igreja, que não é a igreja que salva, mas Jesus Cristo, o nosso Salvador. Amém? Outro desafio é alcançar os jovens. A maioria das igrejas é pequena e construída por pessoas com mais de 50 anos. Não ter crianças e jovens compromete o futuro da continuidade da igreja local. Despertar vocacionados europeus e prepará-los é também um desafio. Os resultados surpreendem quando um nacional prega o evangelho para o seu povo. Eles falam a língua, conhecem a sua cultura e possuem uma rede de relacionamentos, mas, infelizmente, o número de vocacionados é muito baixo. É urgente a necessidade de vocacionados jovens. A Igreja Evangélica Europeia necessita passar por um reavivamento. Viver na prática a beleza dos valores ensinados por Jesus Cristo, sem uma religiosidade tóxica. Somos discípulos dele e assim devemos viver. As igrejas da diáspora apresentam um bom desenvolvimento, mas pouco alcançam o europeu. O obstáculo é manter as próximas gerações da diáspora fiéis à sua fé. São muitos desafios no continente para completar a missão, mas sabemos que podemos contar com o seu envolvimento através das orações e ofertas para ver um reavivamento na Europa acontecer. Amém? Então é isso. Agora nós vamos ver um vídeo que vai tratar exatamente de missões também, né? Esses desafios para completar a missão na Europa. Faz justamente um ano quando a Rússia astuciosamente atacou a Ucrânia. Em 2-3 dias eles queriam acabar com a independência do país, mas pela graça de Deus a Ucrânia tem resistido já faz 12 meses sem parar, dia após dia. Mais de 11 milhões de pessoas se tornaram refugiados, que tornou esse conflito dentro da Ucrânia, provocado pela Rússia, o pior conflito militar e humanitário dentro do continente europeu. Mais de 400 igrejas literalmente pararam de existir porque permaneciam na linha de batalha. Mais de 40 templos foram literalmente destruídos e os números estão ficando piores a cada dia. Mas pela graça de Deus, a Ucrânia continua existindo, pela graça de Deus, a igreja continua existindo e nós estamos vendo vários milagres acontecendo aqui no meio da guerra. Graças à sua ajuda, graças à ajuda da nossa querida Junta de Missões Mundiais, da Comissão Batista Brasileira,
Deus tem ajudado a igreja local a resistir. Através da sua oferta foram comprados vários geradores. Através da sua oferta nós conseguimos realizar vários acampamentos, conseguindo alcançar as crianças através de futebol, trabalhando com as mulheres, ajudando na ajuda humanitária, tentando ajudar a comprar algumas vans que estão servindo agora na linha de fronte, graças à sua ajuda. E a sua oração, querido irmão, querida irmã, faz muita diferença. Eu quero que você saiba disso. Você hoje orando no Brasil, isso faz de fato muita diferença aqui. Um dia desse, um amigo meu, capelão, foi na linha do fronte. Ele viu uma van, dentro havia médicos militares ucranianos. Ele orou por eles, ele deu para cada um adesivo, só que ninguém dos médicos não olhou para aquele adesivo. Depois de 10 minutos, uma bomba caiu perto daquela van e não explodiu. Depois de 1 minuto, uma outra bomba veio e não explodiu. E os médicos depois disseram, poxa vida, uma bomba não explodindo, ok, mas 2 bombas? E eles perguntaram, aquele pastor Batista capelão, ele nos deu adesivo, o que está escrito lá dentro? E quando eles olharam, lá estava escrito aquela frase, Senhor é meu refúgio. Meus irmãos, a sua ajuda, a sua oferta continua fazendo milagres aqui na Ucrânia. Nós precisamos ainda da sua ajuda, nós precisamos da sua intercessão, porque ainda estamos batalhando, porque cremos que na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, há todas as nossas respostas. Vamos juntos completar a missão. Vamos ter uma leitura bíblica. Para cima das crianças. Mas a mulher que tem ao Senhor, essa será mulher, a beleza é enganosa. A formosura é passageira. Mas a mulher que tem ao Senhor, essa será louvada. Todas as mulheres têm que ser como Sara, embora tenha duvidado da palavra de Deus. Se arrependeu, se tornou mãe de uma grande nação. Débora, profetiza, julgando o povo com sabedoria e justiça. Ruth, deixando para trás seu povo para seguir a Deus. Mostrou como Deus se preocupa
com suas filhas e desejava que vivessem uma história de amor. Esther, mulher fiel a Deus, disposta a morrer pela sua fé e pelo seu povo. Raabe arrependeu-se da sua vida de pecados. Deixou ser usada por Deus, ajudando uma grande vitória do povo de Deus. Ana orou pedindo bebê e o devolveu a Deus para que ele se tornasse um grande profeta. Francisca se tornou mãe de 2 filhos, eu e o Isaac, a qual buscou sabedoria e força no Senhor. Vovó Norma, mulher guerreira e de força, cuida dos seus filhos e seus netos, na sabedoria do Senhor. Vovó Norma, você é forte. Márcia, uma mulher simples que alcançou a graça de Deus. Tia Jennifer, uma mulher cativante, atenciosa aos que chegam ao seu encontro. Edileuza, mulher forte e guerreira de uma amizade comparável. Tia Débora, uma mulher doce e que transmite serenidade com suas palavras. Tia Maria Eugênia, uma mulher divertida e cheia de personalidade. Tia Marta, uma mulher de pulso firme, mas com coração gigante. Feliz Dia das Mulheres! Muito bom. Temos uma leitura bíblica que está em Romanos, capítulo 10, do 13 ao 15. Uma mulher de pulso firme, mas com coração gigante. Elisângela, mulher forte, temente a Deus. O seu dom a serviço do rei. Te amo. Feliz Dia das Mulheres! Vamos ler todos juntos, Romanos 10, de 13 ao 15. Porque amém. Essas pessoas que não conhecem Jesus, elas estão dependendo da nossa ação, de irmos e levarmos o Evangelho. Isso é missões, tornar conhecidas as palavras de Cristo e a salvação do nosso Salvador. Isso é missões, e isso somente a igreja pode fazer. Amém? Então, nós temos agora a participação do Ministério Louvor e depois a pregação com o pastor Wellington. Oi. Graça e paz, irmãos, amém? Convido a igreja a se colocar de pé, aqueles que puderem. Nós vamos entoar canções aqui bem alegres, então que os irmãos se sintam à vontade. Essa primeira, por exemplo, tem até uma coreografia, nem é tão difícil, mas se os irmãos puderem participar para a gente não ficar sozinho aqui gritando, pulando. Então, que nós possamos de verdade nos alegrar,
relaxar na presença do Senhor. Eu acho que a gente esquece muito como adulto que Ele nos trata como filhos. Então a gente tem essa liberdade na presença dEle, de celebrar com alegria na presença dEle. Vitória no deserto. Quando a noite fria cair sobre mim, na, 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 e num deserto eu me encontrar, me ver cercado por egípcios e por faraó, sendo impedido de prosseguir. Eu sei que o teu fogo cairá sobre mim. Sei que o teu fogo cairá sobre mim e me levará em te confiar. E me levará em te confiar. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Por isso eu grito, 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 grito na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Então eu direi, oh, oh, abra-se o mar e eu passarei pulando e dançando em sua presença. Por isso eu pulo, 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 pulo na presença do Rei. Eu danço, por isso eu danço, 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 danço na presença do Rei. Um brado de vitória. Por isso eu grito, 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 grito Na presença do Rei. Eu corro, por isso eu corro, 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 corro na presença do Rei. Então eu direi, a igreja, abra-se o mar. mais uma vez, só a igreja. Então eu direi. Pulando e dançando em sua presença, Senhor. Ainda de pé, vamos continuar celebrando ao Senhor. Senhor, Tu és bom. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei.
tua misericórdia é para sempre. Senhor, tu és bom, tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, 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 te adorarei por tudo que és. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Deus é bom. E Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo. Deus é bom, e Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo. Deus é bom. Igreja, Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que é. Te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei por tudo que és. Por tudo que és, por tudo que és, Deus é bom. glória a Deus, irmãos. Os irmãos podem ficar à vontade. Quando eu estava escolhendo essas músicas do louvor, estava completamente ciente de que hoje provavelmente seria uma das últimas vezes, e será a última vez que eu vou dirigir o louvor aqui na igreja. E eu acho que, para mim, nos meus anos de louvor, de ministério, essa é uma das músicas mais significativas. Estava até falando hoje de manhã que quando eu ouvi essa música, ela não tinha sido nem traduzida ainda. Quando ela chegou aqui para o português, ela já era velha, nos Estados Unidos. Mas ela tem um refrão ridiculamente simples, mas ridiculamente profundo. Porque quando a gente declara que Deus nos ama, tem que ter uma sinceridade. Porque a gente só pode dizer, o Jeremias me ama, se o Jeremias já tiver me dito isso. Se eu já tiver dito isso para ele, ele pode dizer a mesma coisa. E eu acho que com Deus ele diz isso todos os dias. Porque ele é bom o tempo todo, não há mar que ele não abra. Se a gente não puder caminhar sobre as águas, ele abre o mar para a gente atravessar. E cada porta aberta, cada porta fechada faz dele Deus do mesmo jeito. Mas o amor dele faz de nós filhos dele. Nós somos adotados por causa do amor dele. Então, quando nós cantarmos nessa música que ele me ama, ele é um refrão bem gostoso de cantar, porque é só isso. Me ama, me ama, me ama. Então, vê se você consegue se permitir ser amado. Eu acho que muitas vezes a gente não se permite sentir o amor de Deus porque a gente acha que não é digno. Ele não está pedindo para você ser digno. Ele já morreu por você. Ele não está pedindo permissão, fazendo você mudar, para daí ele morrer numa cruz. Ele já morreu numa cruz. Ele só está pedindo para você aceitar o amor dele. Então, falta um pouco disso. Então, aproveita esse momento para você colocar isso na presença dele.
seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. E Ele me amou. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Somos sua herança e Ele é o nosso galardão. O seu olhar de graça nos atrai a redenção. E se a graça é como um oceano, estamos afogados. E o céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo para perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Me ama. Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Só a igreja, declare. Ele te ama. Ele te ama. Declara, Ele me ama. Mais uma vez. Me ama. Ele me ama.
amor é esse, Senhor? Nós não somos dignos. Nós sabemos, Senhor Deus, que toda a tua bondade não é merecida, não é comprada. Nós não podemos fazer nada por ela, Senhor Deus. Nos ajuda a entender isso, Pai, que nós somos merecedores desse amor. Que nós somos sim dignos. Que nós precisamos, Senhor Deus, aceitar esse amor, deixar esse amor nos transformar, deixar esse amor entrar e transbordar, Senhor Deus. Que o teu amor, ó Pai, possa ser sentido essa noite. Ele é imensurável, então ele não pode ser compreendido. Então, que nós possamos sentir esse amor essa noite, ó Pai. Nós entregamos as nossas vidas, ó Pai, todos os dias na tua presença. Nós sabemos, Senhor Deus, que em determinados momentos nós fazemos parte das 99 que ficam no aprisco, mas que às vezes nós somos aquela 100ª ovelha que ficou desgarrada. Nós sabemos, Senhor Deus, que às vezes nós somos o filho pródigo que vira as costas para o pai, mas nós também sabemos que às vezes nós somos o filho que fica na casa, mas também é ingrato, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a compreender as dimensões do teu amor. Nos ajuda, Senhor Deus, a entender que a profundidade, a largura, a altura não pode ser entendida, porque o teu amor é gigantesco. Todas as nossas falhas, todos os nossos pecados são lançados no mar do esquecimento graças ao teu sacrifício de amor, Senhor Deus. Que nós possamos compreender que o Senhor tem ciúmes, porque o Senhor nos ama. Que o Senhor quer nos guardar no teu colo, quer cuidar, Senhor Deus, nos livrar de todo mal. Mas que o teu amor também é justo, Senhor Deus. Que nós possamos entender hoje, ao menos sentir o teu amor essa noite, Senhor Deus. Mas que acima de tudo, ó Pai, quebranta os nossos corações. Nos quebra, Senhor Deus, para que sejamos menos orgulhosos, mais humildes, Senhor Deus. Que possamos amar mais, transbordar mais do teu amor, Senhor. Que nós nunca esqueçamos o teu sacrifício. Que nós lembremos sempre do teu amor, Senhor Deus. Que o Senhor nos ama. Todos os dias o Senhor me ama. Nós merecemos o teu amor, Senhor Deus. E muito, muito obrigada, Senhor Deus, pelo teu sacrifício. É no nome precioso também que eu te peço, Senhor Deus, que conduza o teu servo na palavra hoje à noite. Que nós possamos não apenas entender o teu amor, mas possamos entender também tua disciplina. Entender aquilo que o Senhor tem para nós essa noite. Que palavra, que resposta das nossas orações o Senhor tem para nos entregar essa noite. É no nome precioso de Jesus que a tua igreja ora e agradece. Amém. Com a palavra, pastor. Graça e paz, amados, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Alegria podermos estar aqui celebrando o Senhor nosso Deus, aquele que nos amou e que em seu grande amor nos chamou e em sua misericórdia perdoou nossos pecados através do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O tema de hoje é como devemos olhar para Jesus. Nosso texto está em Hebreus capítulo 12, verso de 1 a 2, que vai nos dizer assim. Pode trazer. Hebreus 12, de 1 a 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Vamos ler juntos o segundo versículo? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido e amado Senhor, nosso Deus e Pai misericordioso, graças te damos, Senhor, porque em tua bondade, ó Deus, tu tens olhado para as nossas
fraquezas, tem olhado para nossas forças, ó Deus, tem suprido nossas necessidades, nos amparado, sendo fiel em toda a nossa caminhada, Pai. Porque realmente é uma caminhada difícil para nós trilharmos sozinhos, Senhor. Te agradecemos pela presença do Teu Espírito Santo a nos ensinar, a nos convencer do pecado, da justiça, do juízo, a nos estimular no amor, na graça e na misericórdia. Obrigado, ó Deus, pelas grandes lições que a Tua palavra nos traz, ó Deus, que possamos continuar aprendendo com ela. Ó Deus, guia os nossos olhos, ó Deus, a Jesus Cristo nesse momento, que possamos compreender a grandeza do amor que a nós foi dado, ó Deus. Em nome de Jesus, dai-nos a instrumentalidade do Teu Espírito Santo. Amém. Amém. Irmãos, cada vez que a gente está em frente à televisão, é incrível, nós estamos vendo as notícias, vendo as confusões políticas, e eu sempre estou assistindo algum jornal, sempre estou vendo, até para me manter informado, estou lendo alguma coisa, vendo alguma palavra, e uma coisa que a gente percebe no nosso mundo atualmente, é que parece um mundo muito confuso, parece que cada vez mais as pessoas estão, de certa forma, assim, perdendo o senso de direção. Vocês já viram isso, assim, essa questão, quando uma pessoa está sem direção? Tem uma brincadeira interessante, que o pessoal, às vezes, até brinca no acampamento. Você pega um cabo de vassoura, coloca aqui na testa, aí se curva e fica girando, né, ao redor do cabo de vassoura. E quando solta, você tem que acertar no alvo que tem ali na frente, né? Mas a pessoa está tão tonta que ela sai desorientada, caindo de um lado e para o outro. Eu vejo que a humanidade hoje, ela está assim, totalmente desorientada. É um mundo de gente confusa, gente que não entende nada de nada, e fala de tudo como se entendesse de tudo. Agora, mais recente agora, eu estava assistindo um documentário, e aí o cara mostrou uma lagartixa, tipo um lagartinho, né, que a gente chama de labigó aqui, parecida com ela. Aí ele disse, este foi o primeiro ser a sair da água, se adaptar num ambiente seco, e conseguir colocar os seus ovos para reproduzir. Este chamou de rato não sei o quê. Ele é o pai da humanidade. Toda a humanidade veio daquele rato. Foi o primeiro ser a sair da água e ir para o seco. Né? E eu digo, realmente, né? É uma civilização de rato. Macaco, de gente ignorante mesmo. Né? Eles deliberadamente, eles deixam de olhar para a simplicidade de um Criador, para se embaraçar em coisas difíceis de compreender, difíceis de se colocar como verdade. E isso é ensinado nas escolas, e as crianças aprendem que o mundo é um acidente, e eles querem viver assim nessa vida, esperando encontrar o Deus que eles não procuram nessa vida, querem encontrar depois dela. Não é uma incoerência, né? Todo mundo que quer morrendo quer ir para o céu, mas ninguém quer viver com Deus aqui. Eles não querem, o Deus que eles não procuram aqui, eles querem encontrar depois. Eu acho muito interessante essa incoerência. E as pessoas vivem numa ilusão hoje de vaidade, perdidos, as pessoas não sabem por que estão aqui, e elas então procuram um propósito para a sua existência, e geralmente não encontram, e elas encaixam qualquer coisa nesse propósito. Mas eu gosto muito da Bíblia, porque a Bíblia coloca com bastante clareza de que o que nós temos aqui com a nossa vida é uma oportunidade. Nós somos os únicos seres eternos que Deus criou. Dentro de um ventre de uma mulher, o que está sendo gerado ali dentro é um ser eterno. Recebeu um corpo que morre, mas um espírito que não pode ser destruído. E tanto é que a Bíblia diz que esse espírito ele vai permanecer ou para sempre na presença de Deus, ou para sempre fora da presença de Deus, no lugar que a Bíblia chama de sofrimento eterno. Porque é impossível destruir o espírito humano. E o que Deus deu para nós é uma oportunidade de nós passarmos por essa vida, por essa caminhada, mas Ele abriu uma porta para nós entrarmos por ela e gozarmos de uma eternidade, de uma vida realmente que fará sentido completo. Porque hoje não faz muito sentido a nossa vida, se a gente parar para pensar, a gente viver, lutar e construir e não levar nada dessa terra. Tudo que a gente leva daqui é só o que a gente constrói por dentro. A alegria que a gente pode tirar, por exemplo, de uma comida é você comê-la. Só isso, você não pode guardar aquela por melhor que seja a alimentação, a refeição que você está fazendo,
A única coisa que você desfruta dela é o momento que você está comendo ela. E a vida é isso. Nós estamos passando por essa vida, construindo, mas nada daqui nós vamos levar. E se de repente a pessoa bota os olhos nisso, ela perde o sentido da existência. Então a Bíblia diz que nós construímos aqui para atrelarmos tudo isso ao amor que Deus colocou no nosso coração, para que nós possamos partilhar, compartilhar. Porque a vida só faz sentido com amor e com eternidade. E é esse o sentido da vida. O mundo onde as pessoas não sabem para onde vão, porque rejeitam o caminho que Deus propôs a eles. Mas o escritor de Hebreus, olhando para nós, no capítulo 11 de Hebreus, ele falou daqueles homens e mulheres que, porque eles olharam mais para frente, eles se desprenderam desse mundo e eles descobriram uma razão maior pela qual viver. Eles investiram a sua vida nessa razão maior e eles morreram por essa razão maior. Quando se viram ameaçados a renegarem, a rejeitarem o que eles tinham recebido de Deus, eles se posicionaram com firmeza e preferiram morrer do que dar as costas à esperança da vida eterna. Foram homens e mulheres que deram a sua vida porque eles não aceitaram negar a fé que tinham no coração. E foram atacados. É até uma incoerência a gente pensar que alguém possa matar o outro pelo que ela crê, né? Não tem lógica você ser atacado por qualquer governo, porque simplesmente você não crê como ele, você não acredita no que ele acredita. Isso é uma coisa tão simples, de que todo ser humano deve ser respeitado naquilo que acredita. Porque Deus abriu uma porta, mas Ele não obriga ninguém a entrar nela. A Bíblia fala de convite, não fala de obrigação, porque é um convite, é um chamado. E diante de tudo isso, o escritor de Hebreus diz, olha, nós que estamos rodeados desse grande número de testemunhos, dessas pessoas que investiram a vida, seguraram as suas crenças, aquilo que eles acreditavam sobre Deus, as convicções que o Espírito Santo colocou nos seus corações. Ele disse, portanto, nós devemos correr com perseverança, né? Olhando firmemente, né? O segundo mesmo, 2, né? Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignominia, e está sentado à destra do trono de Deus. Ele está dizendo, aquele Jesus que veio para trazer para nós uma esperança, e nessa esperança ele colocou a sua vida, ele depositou ali tudo que ele tinha, ele morreu naquela cruz. Por que que Jesus morreu? Porque ele conseguia ver o efeito do seu sacrifício, abençoando toda a humanidade. E ele desprezou a vergonha, a ignominia, a vergonha que ele passou, o sofrimento, o desprezo que ele passou. E ele, mesmo lá na cruz, ele estende perdão às pessoas, dizendo, eles não sabem o que estão fazendo. O apóstolo Paulo mais tarde vai dizer, se esses poderosos soubessem quem era ele, jamais teriam crucificado o Senhor da glória, jamais. E as pessoas fizeram, Jesus sabia, fizeram na sua ignorância. Por isso ele as perdoou pelo ato de crucificá-lo, pelo sofrimento infligido a ele na crucificação. Mas ele não absorveu essas pessoas para serem salvas, porque a escolha deles determina o caminho que eles vão seguir. Então, amados, agora ele diz, nós precisamos correr a nossa vida, ou seja, enquanto estamos vivendo nessa vida, os nossos olhos precisam estar firmados naquele que é o autor da nossa fé. E a pergunta para nós, como devemos olhar para Jesus? A primeira resposta está no próprio texto. Devemos olhar para ele como o autor e consumador da nossa fé. Foi ele quem trouxe a esperança de que existe algo depois dessa vida. É muito interessante porque tudo que nós vemos na cultura dos mundos, havia uma insegurança sempre muito grande com relação ao que havia do outro lado da vida. Se você examina a cultura dos povos antigos, você percebe que havia um elitismo, somente algumas pessoas da elite daquelas religiões iam para um lugar melhor. Os outros não valiam nada. Os egípcios, por exemplo, quando morria um faraó, que eles acreditavam que o faraó ele ia entrar num mundo maravilhoso do outro lado depois da morte dele, então levavam os tesouros para dentro do sepulcro do faraó e também levavam também todos os servos dele. Todo mundo que servia o cara de perto tinha que ser enterrado com ele, sepultado com ele. Ou seja, para poder serem escravos eternos dele do outro lado. Olha só o que eles imaginavam.
E aí você fica vendo as culturas, e você percebe até no próprio judaísmo, né, a cultura judaica, você percebe que Deus nunca deixa claro, tão claro, o que é que espera eles do outro lado. O que era dito é: você será recolhido aos seus, você se juntará aos que já foram. E Deus fica dando ali dicas de que as pessoas que estão passando para o outro lado, elas não se aniquilam, elas não morrem no sentido de desaparecer. Aí vem Jesus, e Jesus aprofunda essa questão. Ele entra mesmo e ele vai aprofundando, mostrando para as pessoas que a vida é somente uma passagem. E ele está dizendo: e vocês podem passar dessa para melhor. Como a gente geralmente diz, né? Você pode passar dessa para... E Jesus começa então a explanar o que tem do outro lado. Ele começa a mostrar a glória que aguarda aqueles que confiarem nele, ao ponto em que ele demonstra de forma prática o poder que ele tem sobre a morte, quando ele ressuscita Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, e tantos outros que ele vai ressuscitar e que ficaram no anonimato, mas que Jesus traz de volta à vida, mostrando a autoridade que ele tem sobre a morte. Ele é capaz de controlar os eventos da existência humana, e não somente os eventos da existência humana, mas ele mostrou que é capaz de controlar tudo, porque ele se apresenta aos discípulos da intimidade, como o Deus Criador, o Deus conosco. E ele diz: o que eu vi junto ao Pai, eu revelo a vocês. E tudo que eu falo de acordo com o que o Pai me mandou falar. É essa ciência de que Jesus nos traz esperança, de que existe um reino que é eterno, um reino que não pode ser abalado, e esse fundamento é o que vai sustentar a nossa esperança. Embora a gente veja um mundo que desmorona, um mundo que está aí zonzo, tonto, sem saber para onde vai, mas nós estamos firmados num caminho que nós sabemos que nos levará ao reino inabalável. Nós sabemos que receberemos de Deus um corpo que não mais poderá ser destruído. Embora o nosso corpo vá envelhecendo, enfraquecendo, se enchendo de enfermidades, nós sabemos que isso não é o nosso fim. Nós cremos porque Jesus nos assegurou isso. Ele nos deu essa esperança. Ele veio para gerar em nós a vida que nós não tínhamos, a esperança que nós não tínhamos. João 10:10, texto conhecidíssimo, né? O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Jesus usa a palavra de engrandecimento da existência para dizer: eu vim para que vocês realmente encontrem sentido para a vida de vocês. E ela não está aqui, ela está em mim. É difícil nós entendermos o que Jesus fala se nós não tivermos fé. Ele diz: eu vim gerar, eu vim trazer a vida abundante. Eu vim para que vocês tenham vida e vida abundante. Ele veio ao mundo e revelou-nos o Pai. Foi crucificado e morto, mas a morte não o venceu. O apóstolo Paulo explana isso bem em 1 Coríntios 15, do versículo 4 ao versículo 6. Ele diz: e que ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Apareceu a Pedro, ou Cefas, e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, das quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. O apóstolo Paulo evoca o testemunho infalível daqueles que testemunharam a ressurreição de Jesus para afirmar que ele é o Cristo de Deus, o Salvador da humanidade, aquele que não foi vencido pela morte, que ressuscitou dentre os mortos, que subiu aos céus e não fez isso em secreto, mas que fez essa subida aos céus na presença de mais de 500 irmãos. E é interessante esse testemunho, porque Paulo disse: se vocês quiserem testemunhar isso, ver o testemunho dessas pessoas, muitos ainda estão vivos, conversem com eles. Nós estamos há 2000 anos depois e nós olhamos para esse testemunho porque esse testemunho é verdadeiro. Jesus não se ocultou na demonstração da sua vitória sobre a morte. Sua ressurreição nos revelou uma nova fase da existência, a vida eterna, porque assim como foi com ele, será conosco também. Porque ele é a ressurreição e a vida, como ele afirmou em João 11:25. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. A nossa visão da morte, ela não existe na visão de Deus. Quando alguém morre aqui na terra, uma certeza nós temos: essa pessoa não vai mais voltar para casa.
Quando nós levamos um ente querido num caixão até um cemitério, e ele é colocado no túmulo, e ali é enterrado, ou cremado, ou seja lá o que for, nós voltamos para casa com nosso coração comovido, mas consolado com uma certeza: ele não volta mais, ele não vem mais para cá. Mas aí Deus diz: ele só morreu para vocês. O que aconteceu com ele foi que ele deixou a casa, a primeira casa, a casa terrena. Ele só deixou a casa. Eu gosto muito de dizer isso quando eu vou aos cultos fúnebres. Eu sempre digo: o que vocês estão vendo aqui é uma residência abandonada. Quem morava aqui já partiu, mas ele continua em um outro lugar. Lá na presença de Deus, continua vivo. Ele apenas deixou esta casa temporariamente, porque a Bíblia diz que no último dia, esse corpo que foi sepultado será chamado novamente, para se fundir com o Espírito e criar um novo corpo, que a Bíblia diz que é o corpo glorificado. O apóstolo Paulo faz essa explanação no capítulo 15 de 1 Coríntios, onde ele descreve isso com minuciosidade. E ele diz: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, então tragada foi a morte pela vitória. Não haverá mais possibilidade de que a morte nos alcance. E tudo isso nós devemos ao autor e consumador da nossa fé. Nós só vivemos essa esperança hoje, porque Jesus gerou essa esperança em nós. Foi Ele que gerou. Nós estávamos falando hoje, pela manhã aqui, eu não sei se aqui, eu não lembro direito o que a gente estava falando, sei que no ciclo que a gente estava conversando, a questão da condição, que sempre há uma condição, sempre há uma condicional, acho que foi nos homens, na reunião dos homens, sempre há uma condição. E Deus sempre coloca a sua verdade, mas exige uma resposta da nossa parte. Tudo que Deus faz tem uma condição, ou seja, tem que ter uma resposta nossa. A salvação, ela é pela graça, é um dom de Deus. Deus nos dá a salvação, independente de que nós somos, mas Ele exige de nós o quê? Arrependimento de pecados e fé. Se você tiver fé, mas não se arrepender dos seus pecados, você não conquista o seu lugar diante de Deus. Se você se arrepender dos seus pecados, mas não tiver fé em Jesus como Senhor e Salvador, você também não terá firmeza na sua vida com Deus. Então, a condição sempre existe, porque para tudo o que Deus criou, exige uma resposta nossa. Porque Deus é um gentleman. Deus não exige, Deus não coloca a gente contra a parede. Ele quer o melhor para nós, mas Ele faz isso de forma amorosa. Ele nos chama, Ele nos convida, e nós precisamos dar uma resposta a Ele. Nós devemos olhar para Jesus, seguros de que Ele é o caminho para nós encontrarmos com Deus depois dessa vida. O texto conhecidíssimo, João 14,6, né? Respondeu-lhe Jesus, vamos ler juntos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não está fazendo nenhum questionamento absurdo, Ele está fazendo uma afirmação que se contrapõe a todas as filosofias e religiões do mundo que destonam dessa realidade. Ou seja, mas pastor, eu vejo tanta gente boa dentro das outras religiões que não são cristãs. Sim, você vê gente boa e tem realmente gente boa, gente espetacular, sinceramente enganada. Gente de coração bom, sinceramente enganado. Mas por que você diz isso? Eu digo isso porque Ele disse isso. Foi Ele que disse, eu não estou dizendo, não são minhas palavras, não é uma convicção pessoal de uma coisa que eu criei na minha mente. Eu estou firmado na afirmação daquele que é acima de tudo e de todos, o Senhor, aquele que é o Criador de todas as coisas, aquele que é o fundamento real da presença de Deus, Jesus Cristo, Deus entre nós. E a afirmação vem da boca dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há outro caminho, não há outra verdade, e não existe vida em nenhum outro. Não há como chegar a Deus através de um caminho criado por uma religião. Isso é colocado aqui com muita clareza. Agora, graças a Jesus, um caminho foi aberto. Nós não precisamos criar um caminho, ele está diante de nós. E o que são as religiões? A tentativa de criar caminhos. A tentativa de criar caminhos. E as religiões, a gente
se você analisar e estudar as religiões, você vai ver que todas elas têm um fundamento social, um fundamento de comunhão, porque todas elas, ou a grande maioria delas, tem um zelo muito, muito grande pelos relacionamentos, pelo amor uns pelos outros. Mas não se engane, Buda não pode salvar você, Maomé não pode salvar você, Maria, mãe de Jesus, não pode salvar você, nenhum dos apóstolos de Jesus pode salvá-lo. Por que você diz isso, pastor? Porque ele disse isso. Porque Jesus afirmou que ninguém vai ao Pai, senão através da pessoa dele. A não ser que você creia nisso. Porque se você não crê, Deus vai respeitar também a sua posição. Só que você não terá acesso a Deus do outro lado dessa vida. Você vai viver a sua vida, que bacana, na sua religião, controlando, meditando, mas não vai. Não vai conseguir passar. Porque é Ele o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por Ele. Uma pessoa que faz uma afirmação dessa, só duas coisas nós podemos dizer dele: ou ele é louco, um megalomaníaco, ou ele é a essência da verdade. E nós sabemos que Jesus não era louco, mas ele chamou para si a responsabilidade de ser o Salvador da humanidade. Agora nós temos um caminho. João 10, 9, olha o que Jesus diz dele mesmo. Vamos ler juntos? Eu sou a porta, se alguém entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Ele pega a figura do pastor que carrega as ovelhas para alimentar e cuidar delas. E quando ele se diz o bom pastor, ele diz, eu vou guiar, ele diz, eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, quem entrar por mim, ele diz, o indicativo é bem claro, quem entrar por mim será salvo. Eu sou a porta. Eu li certa vez um livro e havia alguns questionamentos e alguém perguntava, né, numa certa altura da narrativa, alguém pergunta, mas por que Deus deixaria apenas um caminho para o homem se salvar? Por que não poderia haver outros caminhos? Por que somente um? Aí o autor disse assim, se nós invertermos essa visão e olharmos para a humanidade, para o desprezo do ser humano por Deus, aí a nossa pergunta será, como Deus é tão amoroso que ainda deixa um caminho de salvação? Como é que Deus ainda abre uma porta para gente ruim como a gente? Pessoas egoístas, pessoas que pensam apenas em si mesmas, pessoas que estão muito preocupadas com o seu bem-estar, e nós somos então surpreendidos com o amor de Deus, onde Ele diz que há uma porta aberta, há um caminho oferecido para a nossa salvação. Nós somos aceitos não pelo que somos ou que podemos fazer, mas através da fé nesta graça conferida por Jesus Cristo. A obra salvadora de Jesus colocou a referência que nós precisávamos, e Ele mesmo se mostra como essa referência. Olha o que Ele diz em João 12, 32. E quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim. O que Ele está dizendo aqui? Preste atenção. Vocês lembram que a narrativa inicial, lá no capítulo 3, quando ele conversa com Nicodemos, ele vai dizer, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também o Filho do Homem será levantado, para que todo aquele que nele crê, aquele que mirar nele, esse será salvo. A solução é ele, e agora ele diz, quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Que levantado? A cruz, a crucificação, a sua morte na cruz, a sua morte sacrificial, torna Jesus, então, a referência única de salvação para a humanidade. Nós precisamos correr a nossa carreira, olhando para aquele que é a única referência que nós precisamos e que nós podemos confiar, é a única referência confiável. Essa é a grande verdade. Eu estava ouvindo uma palestra pelo YouTube de um neurocientista e o cara está falando um bocado de coisa bacana sobre a mente, o funcionamento da mente e tal, e de repente ele entrou na área do perdão, ele falando como o perdão ele é bom para a mente, e ele falando um monte de coisa que está na Bíblia, né? Mas ele não usava de maneira nenhuma referência bíblica. Então ele começou a fazer citação de grandes homens sábios, ele buscou Nietzsche, buscou não sei quem, Sócrates, Platão, e começou a falar as frases desse cara, eu fiquei olhando para ele, e ele simplesmente não fez uma citação daquele que foi o homem mais sábio que passou por essa terra. Ninguém demonstrou a sabedoria de Jesus, ninguém.
conseguiu demonstrar a sabedoria de Jesus no uso das palavras? Ninguém. Quem era o homem com uma sabedoria tão grande quanto a de Jesus? Ninguém. Por que negligenciá-lo? Porque ele representa uma religião? Sim. Porque os homens se sentem afrontados pela verdade imutável de Deus. Os homens querem uma verdade flexível, uma verdade adaptável, para que caiba todas as mudanças que estão ocorrendo dentro da sociedade. E é esse o nosso grande conflito que nós estamos vendo do outro lado da sociedade hoje em dia, onde as pessoas que fazem escolhas diversas querem ser aceitas, incluídas dentro da salvação, embora não abandonem a sua vida de pecado. Então querem uma verdade flexível. Então é melhor excluir esse tal de Jesus das nossas narrativas, porque esse negócio de Jesus não dá certo. E alguns países já proibiram o nome de Deus nas escolas. De Jesus nem pensar. As universidades que deviam estar estudando a mente mais brilhante da terra, simplesmente a excluíram. Cursos de psicanálise, psicologia, filosofia, que deviam explorar aquele que foi o mais sábio dos homens, simplesmente o negligenciam, achando que ele é uma interferência. Gosto muito de Augusto Cury, porque Augusto Cury, ele fala, dá o testemunho dele de que era um ateu, e ele diz que quando foi investigar a pessoa de Jesus, ele simplesmente foi apanhado pela realidade da mente de Jesus. Ele disse, incontestável ele é incontestável. Aquele que é capaz de fazer com que as pessoas ficassem paradas e sem reação diante das suas palavras, porque ele é aquele que é a referência única e real nessa terra. Não adianta você ganhar a sabedoria dos homens e furtar-se de absorver a sabedoria de Deus. Como profetizou Isaías, esse caminho só é rejeitado pelos ímpios e insensatos. Isaías 35:8. Ali haverá um bom caminho, caminho que se chamará o caminho santo. O imundo não passará por ele, pois será somente para o seu povo. Quem quer que por ele caminhe, não errará, nem mesmo o louco. Que coisa tremenda, né? Haverá um caminho santo. Que caminho santo era esse de que Isaías profetizava? Jesus Cristo. E ele diz, nem um louco errará esse caminho. Nem um louco o errará. Porque Jesus é a referência que ninguém pode dizer, eu não vi. Né? Embora todas as religiões falem bem dele, eles não aceitam a verdade do que Jesus diz sobre ele mesmo, sobre a pessoa dele. Nós devemos olhar para Jesus como aquele que é o cuidador das nossas almas, o bom pastor. Em João 10, versículo 11, Jesus diz, eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. Parece, nas narrativas de Jesus, quando ele se coloca na posição do que ele é, parece que ele está querendo chamar para si uma atenção especial, como se ele quisesse uma exaltação da sua pessoa. Não, a narrativa de Jesus é simplesmente pautada na realidade do que ele é. E o que ele faz é uma autorrevelação. Cada vez que ele abre a boca, ele está fazendo uma revelação de si mesmo. Ele não está se autopromovendo, ele está se revelando. E quando a gente compreende isso, a gente entende a grandeza do que está sendo dito, porque o que ele diz vem de lá, vem da essência do Pai, vem da grandiosidade do reino eterno, e ele está fazendo isso pelo cuidado que ele tem com as nossas almas eternas. Porque Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Deus, e somente um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele não foge quando nós somos ameaçados pelo inimigo desse mundo. João 10,15, ele vai dizer para nós, assim como o Pai me conhece, a mim eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Eu estava em 96, final de 96, muito angustiado, num ministério difícil no sul do estado, e aí eu já estava lá no meu limite, e eu decidi então que eu ia embora. Eu ia abandonar o ministério lá e voltar para Teresina. E eu fui para um lugar orar. Eu fui orar num riacho lá perto, passei o dia em oração. E Deus então falou comigo lá. Deus me mostrou um versículo. E o versículo é de João 10, onde diz assim, o mercenário,
quando ele vê o lobo se aproximar, ele foge. Ele foge porque é um mercenário, ele está ali só pelo dinheiro. Ele foge porque é um mercenário, ele não é o dono das ovelhas. Por isso ele abandona as ovelhas. Mas aí Jesus disse, mas eu não abandono minhas ovelhas, eu morro por elas. Quando eu escutei aquilo, irmãos, ali no meu coração Deus falou forte. Se eu nesse momento abandonar esse ministério aqui, por causa de sofrimento, por causa de ameaça com a minha vida, eu estou sendo um mercenário. E vai ficar claro que eu não estou aqui por amor a essa obra. Eu pedi perdão a Deus e decidi ficar. E Deus abençoou a minha atitude. O Senhor mudou completamente no ano seguinte o nosso ministério ali. E abençoou grandemente. E até hoje eu tenho o prazer, a alegria de ver muitos filhos na fé naquele lugar que ficaram ali, estão firmes no Senhor depois de tantos e tantos anos. Porque eu confiei em Jesus e nós devemos confiar nele. Ele é aquele que dá a vida pelas suas ovelhas, dá a vida por você. Ele não quer o seu sofrimento. Ele jamais vai abandonar nenhum de nós em nossa jornada. E ele deixa isso bem claro em Mateus 28, 20, né? Ensinando-vos a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Vamos ler juntos? E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Talvez você quisesse uma presença visível do seu lado. Talvez você quisesse ter aquela pessoa do seu lado. Às vezes, quando a gente está só, a gente perde talvez um relacionamento, ou perde um ente querido. É normal que a gente se sinta só. Mas ele diz, esse sentimento que você está tendo agora não corresponde à verdade. Porque você nunca está só. Quando você está comigo, eu estou com você. Eu não deixarei vocês. Eu não deixarei vocês. Eu estarei com vocês todos os dias, todas as horas, todos os minutos, todos os segundos. Eu vou acompanhar vocês até a consumação. Até o dia em que vocês partam daqui para estarem na minha presença. O apóstolo Paulo, dizendo, numa das suas cartas, ele diz, irmãos, eu estou em conflito no meu coração. Paulo revela àqueles irmãos de forma apaixonada. Ele diz, eu tenho um conflito no meu coração, irmãos. Porque eu gostaria de já ter morrido. Ele diz, eu gostaria de já estar com o Senhor. Ele está dizendo, eu gostaria de já ter morrido para estar com Deus. Mas eu vejo que a minha presença aqui ainda é necessária por amor a vocês. Por isso eu fico em conflito entre a realidade da minha luta para sustentar e ajudar a fé de vocês e o desejo de estar com o Senhor. Paulo vivia esse conflito. E ele chegou a dizer, para mim, meus irmãos, na verdade, morrer é um lucro. Porque eu já perdi todas as coisas por amor a Cristo. Eu amo. E é esse amor que nós devemos cultivar no nosso coração. Nessa carreira que nós estamos correndo, nós devemos olhar para Ele, o autor dessa fé genuína, esse companheiro verdadeiro, esse bom pastor, esse autor da nossa fé, que está conosco em toda a nossa caminhada. Nós não precisamos temer nenhum mal, pois o bom pastor está comprometido conosco e com a nossa proteção. No Salmo 23, a revelação plena desse companheirismo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei nenhum mal, porque tu, Senhor, estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Ali, no Salmo 23, o salmista, cheio do Espírito Santo, coloca e verbaliza a sua confiança em Deus, a certeza daquilo que está no coração dele. Se embora eu não veja, eu sei que o Senhor está comigo aqui. O apóstolo Paulo, diante das lutas dele, ele disse, eu estive diante do tribunal, ele diz, todos me abandonaram, porém o Senhor esteve ali comigo e me livrou da boca do leão. Eu não estava só, ele diz, todos me abandonaram, mas o Senhor permaneceu comigo. Ainda que teu pai e a tua mãe te abandonem, diz o Senhor, contudo eu não te deixarei, eu não te abandonarei. Se tem alguém que não abandona a gente, é Jesus Cristo. Nós não podemos nos dar por abandonados, irmãos. O mundo vai tentar desviar você, o diabo vai tentar destruir você, o pecado vai tentar te enganar, mas nada disso pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí nós vamos para um dos textos mais lindos da Bíblia, em Romanos 8,
Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que coisa tremenda. Não se preocupe com o futuro, porque não há nada no futuro que possa separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não tema o amanhã. Peça força a Deus. Senhor, eu não sei o que virá, mas eu sei que Tu vai estar comigo, meu Deus. Eu sei que o Senhor vai estar comigo. Isso gera confiança no meu coração, porque eu sei que o Senhor cuida de mim. O Senhor me alimenta, o Senhor me sustenta. O Senhor tem cuidado de nós de forma tremenda, maravilhosa, e a única resposta que nós temos que dar é continuar com os nossos olhos fixos nele. Precisamos suportar tudo, depositando a nossa confiança em Jesus, porque Ele tem cuidado de nós. Ao apóstolo Pedro, no meio da sua luta, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, vamos ler juntos? Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Que coisa maravilhosa. Você está ansioso? Você está preocupado? Meu irmão, Deus não vai abandonar você. Em momento nenhum. Não importa o que aconteça, Deus não vai te deixar, não vai te abandonar. Ele está cuidando da tua vida. Ele está cuidando de você. Nós precisamos olhar para Jesus nessa carreira, como a única verdade que liberta. João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você não precisa perguntar qual é a religião certa. As pessoas perguntam muito, mas pastor, qual é a religião certa? Você não precisa perguntar qual é a religião certa. Você precisa perguntar em quem confiar. Em quem eu vou confiar? Eu vou confiar nesse pastor? Não. Eu vou confiar nesses irmãos? Não. Eu vou confiar nessa igreja? Não. Eu vou confiar em quem? Em Jesus Cristo, porque Ele não vai te decepcionar. Ele não vai dar as costas para você. Ele não muda as suas palavras, Ele não muda as suas ideias. O que Ele diz é propósito eterno, se cumprirá. A igreja que afirma que Jesus Cristo é o Salvador, e nisso assenta a sua doutrina, é uma igreja que deve ser respeitada. Você não precisa se circuncidar para ser salvo. Você não precisa guardar o sábado para ser salvo. Você não precisa não cortar seu cabelo para ser salvo. Você não precisa usar o véu para ser aceito por Deus. Ou qualquer outra coisa disso. Essas igrejas que dizem isso, elas estão equivocadas. Uma vez eu estava conversando com alguém e uma pessoa me falou, pastor, mas a Bíblia diz que as mulheres não podem cortar o cabelo. Eu digo, sim, mas o que isso influencia na salvação? Você acha que se uma mulher cortar o cabelo, ela não será mais aceita por Deus? Aí você vai ter que abrir um texto e vai ter que me mostrar isso na Bíblia. E a pessoa calou a boca. Porque ele não entende o que Paulo estava falando no contexto cultural daquela época. Eu não preciso guardar o sábado para a minha salvação. O sábado era uma aliança entre Deus e os homens no Velho Testamento, que visava muito mais abençoar os homens, dando-lhes descanso e um dia de lembrança de Deus. Nós não precisamos. A pergunta é essa: se alguém disser numa religião, olha, vocês lá estão errados porque vocês não fazem isso, sim, mas fazer isso contribui para a minha salvação? Sim, então você está errado. A salvação é pela graça em Cristo Jesus nosso Senhor. A resposta é somente essa: salvação só em Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Conhecereis essa verdade e a verdade vos libertará. Nós somos salvos pela fé em Jesus, confiando que o sacrifício que Ele fez é suficiente para nos salvar. Não depende do que eu faça ou que eu possa fazer, mas exclusivamente de tudo o que Jesus fez naquela cruz, onde Ele se entregou como sacrifício vivo e agradável a Deus. Precisamos correr com os nossos olhos em Jesus, não tendo medo de errar o caminho, sabendo que esse caminho é vivo e está diante de nós. Nós precisamos confiar nele. Precisamos viver uma vida sem medo de perdermos nossas forças, porque Ele é a nossa força. João capítulo 15, verso 5,
Eu sou a videira, vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Juntos, porque sem mim nada podeis fazer. A fonte da nossa força é Jesus Cristo. Ele é a paz que nós precisamos dentro de cada um de nós. Filipenses capítulo 4, verso 7, Paulo diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós só precisamos correr essa carreira perseverando, olhando sempre para Jesus. Não permita que as circunstâncias tirem os seus olhos dele. Não permita que o medo faça com que você recue. Não permita que o pecado lhe atraia para longe dele. Sacrifique tudo, mas não aceite ser distanciado de Jesus. Não deixe que nenhuma sedução dessa carne provoque você ao ponto de levar você a tomar uma decisão de se afastar de Jesus. Nem a sua sexualidade, nem a sua intelectualidade, nem as suas escolhas. Coloque tudo dentro do fundamento da sua relação com Deus em Cristo Jesus. Se isso escandaliza, eu não quero. Se isso me afasta do Senhor, eu não quero. E aí você vai lutar com todas as suas forças contra tudo aquilo que dentro de você tenta lhe afastar do Senhor. Se você olhar firmemente para Jesus, você nunca se perderá. Você nunca ficará pelo caminho. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. A resposta que Jesus espera de cada um de nós é a nossa confiança nele, a nossa fé. Eu queria que você estivesse orando agora. Meu amado, minha amada, se há alguém aqui esta noite que ainda não colocou em Jesus a sua confiança, que ainda não publicamente não anunciou a sua fé nele, o seu compromisso com ele, talvez Deus tenha trazido você hoje à noite aqui para uma decisão, porque Deus tem falado com você já há algum tempo. Meu amado, minha amada, o desafio para você essa noite é confiar em Jesus. Meu irmão, minha irmã, você que está aqui, está passando por problema, não deixe que esse problema te afaste de Jesus, não. Um dia, esse corpo aqui que é fraco, será revestido de força. As nossas fraquezas vão desaparecer quando nós estivermos na presença de Deus e recebermos um novo corpo glorificado. Às vezes você olha assim para o seu corpo e não lhe agrada muito. Eu quero dizer para você que Deus vai te dar um novo corpo. Eu quero dizer que Deus está te dando a esperança da eternidade, onde coisas maravilhosas aguardam você. Mas não somente lá, coisas maravilhosas também aguardam você amanhã, depois de amanhã, na sua vivência, no seu relacionamento com Ele. Porque Ele tem cuidado da sua vida, Ele tem cuidado de você. Se você está aqui hoje à noite também e quer receber Jesus como teu Senhor e Salvador esta noite, levante a sua mão aonde você está. Se há alguém querendo tomar essa decisão hoje, eu quero orar com você aqui hoje. Você que quer dar esse passo de fé, você que quer colocar a sua vida na trilha da eternidade, confiando em Jesus, porque só Ele é digno da nossa confiança. E Ele diz que aquele que confiar nele não será confundido, não será envergonhado. Louvado seja o nome do Senhor. Querido Deus e Pai misericordioso, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela esperança da graça eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ó Deus, que possamos correr com perseverança a corrida que nos está proposta, olhando sempre, ó Deus, com determinação e firmeza, aquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Nos fortalece, meu Deus, cada dia, para que nada nesse mundo, nenhuma circunstância, ó Deus, nenhuma ameaça, nenhuma fraqueza, ó Deus, tire as nossas forças, porque Tu, Senhor, tem cuidado de nós. Tu é a nossa força, a nossa fortaleza, Senhor, o nosso refúgio seguro. É o Deus em quem nós confiamos. Nós declaramos aqui em nome de Jesus, meu Deus, que a Tua graça sobre nossa vida é o bastante. Nós declaramos, ó Deus, que compreendemos e aceitamos o Teu amor maravilhoso. Pedimos, ó Deus, perdoa-nos, ó Pai, nos momentos em que temos sido fracos, ó Pai. Fortalece-nos para que o erro não faça parte constante da nossa vida, mas que nós sejamos levantados para a glória e honra do Teu nome a cada dia. Ó Deus,
Enche esse povo que está diante de Ti, ó Deus, aqueles que nos ouvem, ó Deus, de certeza de fé. E abençoa-nos, ó Deus, para que tenhamos uma semana ricamente abençoada em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, amados. Deixa eu só perguntar aqui, nós vamos ter alguns avisos para a gente finalizar. Nós temos café ali fora hoje? Café ou chá? Ah, tá ali, certo. Graças a